O Roda de Conversa tem sempre a participação, o apoio da CUT Minas e do jornal Brasil de Fato, e é um programa feito com muito carinho pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. É, gente, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, o segundo maior sindicato do país, um dos maiores da América Latina, um sindicato de luta, de garra, combativo. Ele está na luta da educação, mas ele está também interagindo com as lutas da classe trabalhadora. Nós vamos conversar hoje sobre o regime de recuperação fiscal. Aqui em Minas Gerais, o governo Zema ele traz uma proposta, né, do governo federal, que é da RRF, né, o regime de recuperação fiscal, que já foi implantado, inclusive, no Rio, né, sem sucesso, aumentou a dívida, ele só posterga para governos futuros, né, os compromissos, mas ele faz com que haja uma interferência privada na gestão do interesse público, né, ele coíbe a contratação por concurso, então ele guarda até uma semelhança, né, com a reforma administrativa, com a PEC 32 em nível federal. Então, são uma série de ataques aí que estão sendo trazidos, né, para a classe trabalhadora, para a maioria da população, né, desde, infelizmente, o golpe de 2016. Então, esse roteiro a gente já conhece, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, reforma fiscal, reforma administrativa, sempre em prejuízo, né, do povo brasileiro. É uma coisa que não deu certo, é uma proposta do governo Bolsonaro que não deu certo, nenhum Estado brasileiro quis aderir, né? Ele traz aí propostas para poder não eliminar a dívida dos Estados com o governo federal, mas dar um prazo de parcelamento, um prazo de pagamento, desde que os Estados abram mão de suas empresas estatais, privatizem, não deem reajuste para o funcionalismo público. Então, assim, é uma proposta horrível que o governo federal fez, que só o Rio de Janeiro aderiu, só o Estado do Rio de Janeiro aderiu, e não deu certo no Rio de Janeiro. Não deu certo no Rio de Janeiro. Né? Tentaram vender lá a empresa de saneamento e não conseguiram, acabou com o reajuste de funcionários públicos, assim, criou caos no Rio de Janeiro com essa proposta do regime de recuperação fiscal. Então, é o único Estado que aderiu, que não deu certo, nenhum outro Estado brasileiro quis. E essa proximidade do Zema com o Bolsonaro, né? Essa proximidade, esse Bolsozema que a gente está vivendo aqui no Brasil, em Minas Gerais, é uma tentativa de resposta da visita que o Bolsonaro fez há 2 semanas atrás ao Zema. Então, é isso, ele está tentando dar um acalento ao Bolsonaro, tentando aprovar essa medida que é o caos, é uma medida que não funciona, não vai resolver os problemas financeiros de Minas Gerais, não é por aí que vai resolver, nenhum Estado quis aderir a esse regime de recuperação fiscal, e vem o Zema tentando trazer algo antigo, velho, que não vai atender, que é a proposta de Paulo Guedes, né, que não atende ao povo brasileiro, né? Então, assim, é muito ruim essa questão de trazer de novo esse debate. Eu acho que é para poder criar uma cortina de fumaça, viu, Vera? Do que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais. Então, ele está tentando trazer uma cortina de fumaça para poder trazer esse tema à baila, à discussão, um tema que não vai passar. E a gente está vendo aí, né, Paulo, como é que nós somos deficientes de serviços públicos. Aí a PEC 32 é outro problema. Em vez de falar da ampliação de serviços públicos, está falando em acabar com os serviços públicos, né? E vem o regime de recuperação fiscal para piorar isso. A pandemia mostrou isso para a gente. Nós estamos dizendo ampliar os serviços públicos aqui no estado de Minas Gerais e não reduzir. E o regime de recuperação fiscal fala disso. Ele fala em redução, ele fala em cortes, ele fala em retirada, ele fala em vender as estatais de Minas Gerais. Aí nós estamos falando de CEMIG e Copasa, né? Fala abertamente disso. Como o Zema não tem espaço na Assembleia, não tem espaço com a população, que a última pesquisa colocou que a população não quer a venda da CEMIG e da Copasa, ele tenta, através do regime de recuperação fiscal, fazer isso. Por exemplo, a impessoalidade do servidor público que não é concursado, né, então, quer dizer, você acaba com o concurso, você não garante que as pessoas vão agir conforme a necessidade da população, mas sim de acordo com o interesse daquele gestor de momento. Né? A educação já sofre aí com ataques tanto para o ensino fundamental, um projeto Mãos Dadas, que transfere para os municípios a responsabilidade do ensino fundamental, como o projeto Somar, né, que transfere para organizações sociais, ou seja, privatiza, né, a educação, né, diretamente. Então, esses ataques já vêm sendo gestados, né? Nós temos, inclusive, um veto do governador, né, a uma emenda da deputada Beatriz Cerqueira, que estabelece que não pode haver
a transferência desses serviços públicos, educação, saúde, segurança, para a iniciativa privada, né, que vai ser apreciado na Assembleia Legislativa, que é importante que os deputados se posicionem, e isso nem foi resolvido ainda, né, e o governo estadual já pede, em regime de urgência, a apreciação do regime de recuperação fiscal. Então, é um ataque a todo o serviço público. A educação, hoje, né, ela tem o maior número de servidores públicos, né, a que tem, né, uma capilaridade, né, assim como a saúde, maior no estado de Minas Gerais, então ela vai ser frontalmente atingida. E aí, quando a gente fala que a educação vai ser atingida, não só os professores, trabalhadores de educação, é lá na ponta, né, aquele filho da classe trabalhadora, né, aquela pessoa que está estudando na escola pública, que não vai ter mais a garantia de uma escola pública, laica, né, de qualidade social, que é o que a gente defende historicamente. Agora nós temos aqui a participação da nossa coordenadora geral do Sindiúte, a professora Denise Romano. Nessa semana, que é a semana do trabalhador, do professor, do educador, eu queria deixar para a nossa categoria e para os que nos escutam, a audiência do programa, uma reflexão. Não é correto fazer cards desejando feliz dia da professora, do professor, do educador, e essa conversa, essa reflexão é para os parlamentares, deputados estaduais da Assembleia Legislativa, porque não é correto desejar dia do professor, da professora, do trabalhador, do educador, e votar a favor do regime de recuperação fiscal. Então, essa é a reflexão que eu acho que nós precisamos deixar nessa semana, que é a semana dedicada à Semana do Professor, né, a semana do dia 15 de outubro. É fundamental que desejar feliz dia do professor e da professora venha junto com um posicionamento contrário dos deputados estaduais de Minas Gerais contra o regime de recuperação fiscal que o governador Romeu Zema pediu celeridade, regime de urgência na votação lá na Assembleia Legislativa. O regime de recuperação fiscal, como já foi bem dito ao longo do programa, não resolve o problema fiscal do Estado e retira o Estado da vida das pessoas, bem como a PEC 32. O regime de recuperação fiscal consegue ser pior do que a PEC 32. E se a PEC 32 é o fim do serviço público, o regime de recuperação fiscal é a aniquilação dos serviços públicos para a população do Estado. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para o programa, né, para a nossa audiência em todo o Estado, do programa Roda de Conversa, também do nosso programa Outras Palavras. É fundamental o posicionamento da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais eleitos pelo povo de Minas Gerais, pelo funcionalismo público de Minas Gerais, contra o regime de recuperação fiscal que está na casa.